E aí, gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês no YouTube, no nosso vídeo que agora estou fazendo semanal, nessa terça-feira. E nesse vídeo eu quero compartilhar de maneira bem sucinta, mas eu creio que vai ser poderoso, algo que Jesus ele fez na minha vida, o ano de 2020, 2021, em relação ao livro de Apocalipse. Eu posso dizer que o livro de Apocalipse tem me impactado profundamente. Eu quero compartilhar aqui com vocês. E começando do versículo 1, olha o que diz aqui, velho, Apocalipse 1, que muitas pessoas acham que Apocalipse é um livro muito difícil de entender, que a gente não precisa estudar tanto, porque mostra o anticristo, mostra o dragão, negócio difícil de entender. Mas olha o que diz Apocalipse 1, mano, diz assim: revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Sabe, se você quer encontrar Jesus, leia o livro de Apocalipse. Aqui em Apocalipse, Jesus ele se revela como Salvador, mas ele também se revela como juiz. Ele se revela como guerreiro, mas ele também se revela como noivo. Então eu quero estar gravando vários vídeos aqui sobre Apocalipse, sobre o que Jesus tem se revelado a mim aqui em Apocalipse. E esse é o primeiro vídeo só. Quero ler aqui com vocês o versículo 9, que diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aí João ali diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta, dizendo: escreva num livro e mande às 7 igrejas. Aí fala o nome das 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, presta atenção aqui, então Jesus ele está no meio de 7 candelabros de ouro. E daqui a pouco a gente vai ver o que são os candelabros de ouro. No meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Então esse livro realmente é a revelação de Jesus. Como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, que João faz cair aos seus pés como um morto, que não existe ninguém igual a Jesus. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Tem muito para dizer sobre isso aqui, mas depois eu falo mais. Versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então esse Jesus glorioso, com olhos como chama de fogo, João vê ele entre os candelabros. Ou seja, esse Jesus glorioso, ele está no meio da igreja. Uau! Que os nossos olhos possam se abrir em cada reunião, para que Jesus ele está no nosso meio, que a nossa consciência para com a presença de Deus possa ser aberta, de que Jesus glorioso, ele está no nosso meio. Aí começa aqui a carta à igreja de Éfeso, mano. E aqui na igreja de Éfeso é uma das cartas mais famosas desse Jesus glorioso para essa igreja de Éfeso. E Jesus ele fala assim: contra você eu tenho, você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou seu primeiro amor. Aí aqui Jesus ele fala para eles uma fórmula para voltar para o primeiro amor. Que lembre-se de onde você caiu, arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Aí olha o que o Senhor diz. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Gente, Jesus ele está no meio dos candelabros. E aí essa igreja perdeu o primeiro amor. E Jesus ele fala assim: se você não se arrepender, seu candelabro vai sair de lugar. Esse é o pior castigo que essa igreja poderia ter. Não ter Jesus no meio dela, não ter Jesus perto dela. Porque Jesus ele se revela onde ele é amado,
onde ele é honrado. E aqui Jesus ele passa uma fórmula para essa igreja de Éfeso. Ela fala, volte à prática das primeiras obras, arrependimento e volta. Então arrependimento é essa mudança. E se você vê a prática das primeiras obras da igreja, falando aqui em Atos 2, eu quero terminar falando isso com vocês. Tá meio comprido o vídeo, mano, mas eu tô queimando com isso aqui no meu coração. Diz assim, e perseveravam, isso aqui é as primeiras obras da igreja, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto a todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva, as primeiras obras, é viver a simplicidade do evangelho, mano. É estar de casa em casa orando, partindo o pão, tendo tudo em comum. Sabe, Jesus ele tem falado comigo que ele ama a simplicidade. Jesus, ele ama estar dentro das casas, quando os irmãos se reúnem para simplesmente adorar. O compromisso é adorar, não é a conferência tal, que tem que ter views, que tem que pagar padrão. Não, vamos lá adorar em casa. Jesus, ele ama isso. Ele ama isso, ele está chamando a igreja, as primeiras obras. E esse é o lugar onde ele se manifesta glorioso. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe. Amo muito vocês. Voltando aqui, galera, esqueci de falar do livro que eu tô lendo e Deus tá falando muito comigo, que é um comentário do livro de Apocalipse do George Led. É muito bom.